Restrição orçamentária, continuando, né? Na verdade, entrando mesmo nesse assunto, o que é que o Varian entende ou nos coloca como conceito desta palavra-chave de microeconomia. Eu estou construindo uma playlist baseada no livro dele, o link deste livro está na descrição. Um livro extremamente difícil, mas um dos mais importantes aí de microeconomia. Microeconomia, que é uma das grandes áreas da economia, que se preocupa basicamente na relação entre na relação, né, entre empresas e famílias no mercado. E macroeconomia já é uma outra grande área que se preocupa com temas amplos, maiores, que não somente de famílias e empresas, mas também governo, entre outros assuntos que é de uma outra playlist aqui do canal. Bom, então restrição orçamentária. Lembrando que estou no capítulo 2 desse livro, e o capítulo 2 ele vai focar em descrever o que o consumidor pode adquirir. E lembrando que o pressuposto desse capítulo 2 de restrição orçamentária postula o seguinte, que os consumidores escolhem a melhor cesta de bens que podem adquirir. Então, os consumidores escolhem a melhor cesta de bens que podem adquirir. E todo o capítulo 2, ou os vídeos, serão sobre este podem adquirir. O que o autor entende como podem adquirir. A restrição orçamentária diz o seguinte: começaremos pelo exame do conceito da restrição orçamentária. Suponhamos que haja um conjunto de bens entre os quais o consumidor possa escolher. Então, esse parte do pressuposto que ele pode escolher no mercado, né? Na vida real, há muitos bens para consumir, mas examinaremos apenas 2 deles para que possamos representar, por meio de gráficos, o comportamento de escolha do consumidor. Representaremos a cesta do consumo do consumidor por x1 e x2. Essa expressão constitui tão somente uma relação de 2 números que nos indicam as quantidades do bem 1, x1, e bem 2, x2. Então, bem 1, x1 e bem 2, x2. Então, temos que entender que restrição orçamentária estamos fazendo a comparação entre bem 1 e bem 2, x1 e x2. Pense num gráfico cartesiano, eixo x e y, que o consumidor escolhe para consumir. Às vezes convém representar a cesta do consumidor por um único símbolo como x, onde x representa apenas a relação numérica x1, x2. Suponhamos que você vai ter que usar a sua imaginação, porque eu não consigo editar o vídeo e colocar aqui na tela, por enquanto, né? Então, tenta imaginar essa situação imaginativa, use a sua capacidade criativa nesse momento, até que meus vídeos possam ser editados. Suponhamos que podemos observar os preços de 2 bens, o preço do bem 1 e o preço do bem 2. E a quantidade de dinheiro que o consumidor tem para gastar, M. Então aqui ele usa a letra M para se tratar com relação à renda. Isso nos permitirá escrever a restrição orçamentária do consumidor como. E aqui ele traz uma equação. Não é uma equação, mas ele traz uma notação matemática para isso. Ele coloca aqui o preço do bem 1 multiplicado pelo bem 1 mais o preço do bem 2 multiplicado pelo bem 2 é menor ou igual à renda, ou o dinheiro que ele tem para gastar. Nesta equação, preço do bem 1 multiplicado pelo bem 1 é a quantidade de dinheiro que o consumidor gasta para o bem 1. E preço do bem 2 multiplicado pelo bem 2 é a quantidade que ele gasta com o bem 2. A restrição orçamentária do consumidor requer que a quantidade de dinheiro gasta nos 2 bens não exceda a quantidade total de dinheiro que o consumidor dispõe para gastar. As cestas de consumo que o consumidor pode adquirir são aquelas cujo custo não é maior que M, que é a renda dele, que é o dinheiro que ele tem. Esse conjunto de cestas de consumo que o consumidor pode adquirir aos preços P1 e P2 e a renda M será denominado o conjunto orçamentário do consumidor. Então, esse é o vídeo de hoje. A gente teve uma noção do que quer dizer essa restrição orçamentária, que na verdade, intuitivamente, você já sabe que é a sua capacidade de comprar alguma coisa ou de adquirir algum bem ou bens de acordo com o que você tem de grana, do que você tem de dinheiro, do que você tem de renda. Então, a restrição orçamentária, a grosso modo, é isso, a sua restrição de grana para comprar bens. E existe uma maneira de
entender isso graficamente, tá? Que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, no próximo eu quero tratar sobre 2 bens geralmente bastam, né? Como uma simplificação do modelo para a gente entender. Dá uma olhada no vídeo anterior, onde apenas citei o que eu pretendo neste capítulo 2 e quais serão os próximos temas de microeconomia. Valeu!